Tá atrapalhando aí vocês? Está muito alto ou tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Show! Então, pessoal, vamos lá. Sobre a prova da semana que vem, tá? A semana que vem a gente tem nossa A1, é a primeira prova de vocês? Não, começa quando a A1? Começou já? Não, né? Sexta. Que Começa sextou, sexta. que sextou bom, hein? Você está com prova, hein? Tá bom demais. Mas tá bom. Vamos lá. Então vocês já vão ter, né, meio que uma experiência, né, com a A1. Vocês já vão ter vão saber mais ou menos a dinâmica. Deixa eu falar como é que eu faço a A1. Então, no dia da prova de vocês, essa semana que vem, quarta-feira, eu vou disponibilizar a prova de manhã, tá? Tanto para a turma de vocês quanto para outra turma do dia de hoje, que é a turma de análise econômica do direito. E essa prova ela fica disponível da manhã, na hora que eu coloco, noite é quando eu termino de acordar, mudar a roupa, etc. Foi 7 e pouca. Essa prova já deve estar no sistema. Até meia-noite, tá? Ou, para ser mais preciso, 23h59 da próxima quarta-feira. Então, vocês vão ter praticamente o dia inteiro para fazer a prova, tá? Consequentemente, nós não teremos aula no horário da prova. A gente não vai ter o nosso encontro presencial aqui, tá? Então, não vai ser necessário logar, nada do tipo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem concentrar essa dúvida pelo Flávio, representante, pedir para que ele me encaminhe, né? De preferência por áudio, para que eu possa devolver também por áudio a resposta e que essa resposta, tanto a pergunta quanto a resposta, sejam compartilhados no grupo da turma, tá? Para não ter nenhum tipo de favorecimento ou desvantagem, vantagem para um ou para outro. Então, consolidando, nós teremos nossa A1 na semana que vem, com valor de 10 pontos. Tá? Essa A1 ela vai ter questões objetivas e discursivas. Essas questões, aliás, essa A1 ela fica disponível logo pela manhã, na quarta-feira, e vocês podem fazer até o final do dia de quarta-feira, impreterivelmente. Tá bom? Então vocês vão poder devolver a prova até o final do dia. E a gente não vai ter nosso encontro presencial, sendo quaisquer dúvidas encaminhadas por e-mail ou por WhatsApp via áudio, de forma que a gente possa compartilhar isso com a turma. Show? Alguma dúvida de vocês? Alguma pergunta sobre isso que eu falei? Tranquilo? Tá bom. Então tá. Beleza, então tudo entendido. Vamos partir para a nossa revisão. Espera aí. Pessoal, a ideia dessa aula é a gente fazer uma revisão até lá. Travou? Voltou? Show. A ideia dessa aula é a gente fazer uma revisão até, sei lá, umas 9h30 e pegar de 9h30 até o final da aula a gente conseguir falar sobre as questões da nossa prova, tá? Por conta disso, eu não vou passar toda a revisão, por exemplo, falhas de mercado, eu não vou falar todas as falhas de mercado, só falar rapidamente. Estrutura de mercado também eu vou falar rapidamente. Foram matérias mais recentes, tá? Vou deixar para revisar aquilo que ficou mais para trás. Isso era a sua última aula. Não, eu mandei ontem. Eu mandei ontem para vocês. Ontem ou anteontem. Inclusive, a Adriana, representante da manhã, disse que tinha sumido os links das outras aulas. Então, eu mandei todos os links ontem. Não chegou para vocês, não? Eu mandei ontem de manhã, eu acho até. Mandei via mensagem. Aula 6. Vocês chegaram a ver a mensagem de ontem que eu encaminhei? Show. Beleza, uma coisa você me fala, tá? Se não tiver chegado, eu encaminho novamente. Mas eu tenho quase certeza que foi com sucesso para todo mundo, para a turma, né? Mas qualquer coisa você fala aí, Roberto. Bom, pessoal, então vamos para a nossa revisão, né? Sem mais delongas, vamos para a nossa revisão. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aqui. Meia verdade, isso aí, o Antônio. É verdade que elasticidade é muito fácil, mas eu sou um professor que gosta de questões fáceis na prova, então vai cair elasticidade até vocês terem a questão bônus aí.
tranquila para vocês, tá? Mas pode ficar tranquilo aí que a elasticidade vai... Eu ia mandar alguns exercícios de elasticidade, mas pode ficar tranquilo que a questão cair vai ser bem tranquilo, tá? Vai ser bem tranquilo. Vamos lá, pessoal, para nossa revisão. Nós começamos nosso estudo de economia falando sobre as escolhas, né? Mas antes da gente entrar nesse conceito de escolha, eu quero frisar com vocês que no estudo econômico, no estudo da nossa matéria de economia, o conceito mais importante, o conceito fundamental da economia é o conceito da escassez, ok? Então a escassez é o dado fundamental da economia. A escassez é o que nos faz ter que estudar economia, ok? E essa escassez, ela é o resultado de duas coisas. A escassez, ela é causada pelo fato de que nós temos necessidades e desejos ilimitados, ou seja, nós, seres humanos, temos necessidades e desejos ilimitados, desejados, não desejos, ilimitados. Porém, nós vivemos num mundo de recursos limitados. Por mais que nós tenhamos riquezas, por mais que nós tenhamos abundância de bens materiais, nós nunca conseguiremos fugir desse cenário de escassez, porque ainda que eu tenha tudo à minha disposição, só de eu escolher fazer uma coisa e não outra, isso já denota a escassez de tempo. Então, ainda que eu tivesse tudo à minha disposição em termos de bens materiais, o fato de eu ter que fazer uma coisa de cada vez já seria uma decorrência dessa escassez, já seria uma expressão da escassez, qual seja a escassez de tempo, né? Então, a escassez de recursos, ela pode ser flexibilizada, mas ela nunca será superada, porque, novamente, principalmente, ainda que a gente assim, invente uma impressora 3D com tinta infinita que imprima qualquer coisa, qualquer recurso físico. Ainda assim, eu vou ter que escolher o que imprimir a cada momento, ainda assim eu vou ter que escolher o que utilizar, né, dessa impressão. Então, não adianta. A gente vai ter que sempre fazer escolhas, tá? Então, as necessidades e desejos ilimitados, quando analisadas dentro de um mundo de recursos limitados, gera esse problema da escassez. E por conta da escassez, nós precisamos fazer escolhas, precisamos tomar decisões, certo? Então, uma vez que nós temos finitude, uma vez que eu não tenho tudo, eu tenho que escolher o que eu vou ter, eu tenho que escolher o que eu vou fazer, eu tenho que escolher como agir, né? Então, a escolha, ela é uma consequência fatal de haver escassez, certo? Então, a escassez gera a necessidade de tomar decisões, de fazer escolhas. E são essas escolhas, o que motivam as escolhas, o que influenciam essas escolhas, quais são os resultados dessas escolhas, se essas escolhas poderiam ser melhores. Tudo isso é o campo de estudo da economia. Ok? E a economia vai estudar esse fenômeno da escassez, vai estudar essa necessidade de escolha, partindo do pressuposto de que existe uma racionalidade por trás da nossa escolha. Nós não somos seres que agimos conforme instinto, nós não agimos conforme aspectos aleatórios do ambiente, não. O processo decisório, o processo de atitude humana segue um padrão racional. Que padrão racional é esse? Essa racionalidade do ser humano tem a ver com a maximização do bem-estar, com a maximização do bem-estar, que significa aumentar os nossos benefícios, enquanto nós reduzimos os nossos custos, né? Então, nós aumentamos os nossos benefícios enquanto nós reduzimos os nossos custos, certo? Isso é maximização de bem-estar, né? Maximização do nosso benefício, da nossa utilidade, né? Esse nome, essa palavra utilidade, significa bem-estar. Ok? Então, o ser humano, quando ele age, quando ele toma decisões, ele está sempre tomando decisões
visando o melhor resultado possível, o maior benefício possível versus o menor custo. Esse custo, quando a gente fala hoje em dia muito de economia, é muitas vezes o custo financeiro. Mas a gente pode pensar numa racionalidade econômica que não envolva necessariamente dinheiro, né? Pode envolver esforço físico, pode envolver, às vezes, um custo social, um custo de imagem para você perante a sociedade. O raciocínio econômico ele não é necessariamente voltado para dinheiro, ok? Mas sim no sentido, o raciocínio econômico ele é voltado para um resultado de maximização de bem-estar, ok? Então a economia é muito mais que dinheiro. A economia ela trata da ação humana, das escolhas humanas, ok? E essas escolhas elas são feitas, como eu falei, por indivíduos racionais, certo? Então a economia ela é a ciência que estuda de que forma os indivíduos racionais tomam suas decisões, fazem suas escolhas, considerando o cenário de escassez, que é caracterizado pelas necessidades e desejos ilimitados, porém dentro de um mundo de recursos limitados, ok? Então esse é o pano de fundo da economia, é isso que tem de mais importante nessa nossa lição introdutória de economia. Perfeito, pessoal? Podemos seguir, né? Qualquer dúvida, vocês falem aí, tá bom? Que eu paro a explicação. E aí nós falamos que existem duas abordagens, né? Então são duas abordagens da economia. Nós temos, por um lado, a economia positiva, a abordagem da economia positiva, que visa estudar a realidade, né? Então, de que forma isso é feito? Analisando realidade, explicando, tentando prever, tentando modelar, né, questões econômicas com teorias, dados, matemática, métodos, ok? Mas isso tudo, quando nós estamos falando de economia positiva, significa o estudo da realidade. Eu não faço juízo de valor, né? Não faz juízo de valor a economia positiva, ok? Não diz se algo é bom ou ruim, tenta explicar, tenta prever, tenta modelar isso de alguma forma. Por outro lado, a economia normativa é a tentativa da ciência econômica de intervir na realidade, ok? Então, a economia normativa é uma tentativa de intervir na realidade, tentar influenciar variáveis econômicas, tentar influenciar pessoas a agirem em um determinado sentido. E nesse aspecto, a economia normativa, ela é muito próxima do direito, ok? Então ela é aproximadamente aqui o direito, porque o direito também é uma disciplina que busca, é uma ciência que busca estudar a sociedade, busca estudar os seres humanos, mas principalmente transformar a realidade, né? O valor principal do direito é a justiça. No caso da economia, muitas vezes o valor vai ser a eficiência, a equidade, ok? No direito, esse valor é um valor de justiça, um ideal ético, moral, do que é justo, né? Do que é adequado, do que é desejável para a sociedade. A economia e o direito, às vezes, têm um certo estranhamento quando nós estamos no campo da economia positiva, né? Então, quando eu digo, como eu falei para vocês esse exemplo várias vezes, que aumentar o salário mínimo, então, quando nós aumentamos o salário mínimo, nós aumentamos também o desemprego, então, um aumento do salário mínimo causa desemprego. Essa é uma constatação, por exemplo, da economia positiva, ok? Eu estou dizendo que aumentar o custo de trabalho faz com que menos trabalho seja demandado, certo? Então, se você aumenta o custo de contratar pessoas, menos gente vai querer contratar pessoas. Isso é a lei da demanda, né, aplicada ao mercado de trabalho. Isso é uma constatação da realidade. Né? Qualquer pessoa que seja avisada, qualquer empregador que seja avisado que vai pagar mais para o seu funcionário, a primeira coisa que ele vai falar, vai pensar é o seguinte: bom, será que vale a pena? Será que eu tenho capacidade de contratar mais um, como eu pensava? Né? Ele pode chegar à conclusão que não. Então, quando você olha isso no efeito agregado, você tem um efeito líquido de desemprego. Quando nós aumentamos o salário mínimo, o que nós esperamos no mercado de trabalho, a princípio, é uma queda no nível de trabalho. Né? Então, quando a gente analisa só isso, só o valor do salário. Okay? Isso é uma constatação, tá bom?
Mas para o direito isso não faz sentido, né? Pô, então você não quer empregar pessoas? Por quê? Porque nós estamos falando de economia positiva. A economia normativa vai tentar dosar esse aumento de salário mínimo, às vezes tentar criar uma política pública de recolocação das pessoas que foram desempregadas, ou vai tentar comprovar que um determinado nível de desemprego é adequado se a renda geral da população subir, enfim. Mas aí a gente está falando da economia normativa, influenciando a realidade e aí mais próxima do direito. Ok? Então, esse estranhamento que muitas vezes ocorre entre o direito e a economia se dá normalmente com a economia positiva, que é um tipo de abordagem, tá? Não é certo ou errado, é uma maneira de se analisar o problema que você se distancia e tenta entender, uma espécie de ciência, né? É uma ciência, na verdade, quando você analisa aquele problema e vê o que está causando, quais são os efeitos esperados daquela decisão, etc, etc. Então, essa economia positiva é uma abordagem diferente da economia normativa, mas ambas são ciência econômica operando, tá bom? Nós continuamos e falamos que, dado que nós temos o cenário de escassez, dado que nós precisamos tomar decisões, algumas escolhas fundamentais da sociedade passam por o que produzir, já que eu não posso ter tudo, o que então que eu vou produzir para a sociedade, né? Como produzir, qual é a tecnologia mais adequada, quanto produzir, né? Qual é o nível de produção adequado para atender a necessidade das pessoas e, por fim, aqui, para quem produzir, né? Quem vai receber, qual deveria ser o mercado consumidor daquele bem ou serviço, ok? Então, esses são os problemas econômicos fundamentais que sempre serão resolvidos aglutinando os fatores de produção. Então, para que eu possa gerar um bem ou serviço, eu sempre vou precisar combinar fatores de produção. Quais são esses fatores? Terra, trabalho, capital, propriedade intelectual, que nós podemos chamar também de tecnologia produtiva, ok? E capacidade empresarial. Então, eu sempre terei que relacionar os fatores de produção para gerar alguma coisa, para produzir alguma coisa. Okay? Esses fatores de produção, eles têm as suas remunerações. Então, cada fator de produção tem um diferente tipo de remuneração. Então, a terra é remunerada com aluguel, o trabalho é remunerado com salário ou com lucros, ok? Então, nós temos uma série de remunerações para cada tipo de fator de produção. Nós avançamos mais um pouco, né? E aí falamos na nossa matéria sobre a relação entre economia e direito, que eu já antecipei quando eu falei de economia normativa, né? Tanto economia quanto direito são ciências que buscam afetar diretamente os incentivos aos quais os cidadãos, as pessoas estão expostas, né? Estão expostos, né? Os cidadãos estão expostos. Então, quando eu coloco, por exemplo, num código num código, eu digo, né, um compilado de leis, que se você quebra um contrato, você tem que pagar uma multa, eu não quero necessariamente aquele caso concreto tenha o pagamento de multa. É claro que eu quero remediar, né, aquela situação, mas eu quero tentar conduzir a sociedade no sentido de que as pessoas evitem quebrar contratos, porque elas sabem que terão uma multa, né? Então, o direito, ele tenta influenciar a realidade, assim como a economia, quando nós estamos tratando do seu aspecto normativo. E essa influência, né, essa abordagem de tocar a realidade passa muito pelos incentivos que são fornecidos aos cidadãos daquela circunscrição ali jurisdicional, ok? Então, tanto o direito quanto a economia são matérias que visam influenciar a realidade. As leis, quando elas são criadas, modificadas, excluídas, elas enviam informações para o tecido social, para as pessoas, e essas pessoas vão reagir, né, àquelas leis. E essa reação, essa adoção de normas, evitar normas, etc., isso tudo é um raciocínio muito similar ao raciocínio econômico. Então, se eu tenho uma lei que me onera, o meu incentivo é tentar evitar aquela lei, certo? Então, se eu tenho uma potencial multa por fazer alguma coisa, eu tento não pagar aquela multa, ok? Então, existe essa influência do direito na realidade sob a forma de incentivos, tá bom, pessoal? Nós seguimos um pouquinho mais adiante, qualificamos a economia política como aquele estudo interdisciplinar de direito, sociologia, ciência política e ciências econômicas, claro. Eu falei para vocês que essa definição é uma definição bastante clássica, mas que no nosso dia a dia, aqui a gente vai estar focado mais em economia, né? A gente só tem um período, né? Então, o
quero dar essa carga de conhecimento para vocês, mais voltado para a economia, um pouco menos puxando essas áreas, até porque vocês têm aulas de todas essas matérias aí em paralelo, né? Filosofia, introdução de direito, sociologia, ciência política, são todas matérias que vocês estudam em sala de aula. Então, relacionar isso com a economia nesse momento, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco de tempo. Eu falei para vocês que, apesar desse conceito de economia política, nós vamos trabalhar mais conceitos econômicos. Ao final do nosso primeiro encontro, nós então falamos sobre os princípios básicos de economia, né? Que as pessoas enfrentam trade-offs, sacrifícios, o custo de oportunidade, ou seja, o custo de alguma coisa é aquilo que eu estou abrindo mão, né? Então, embora eu esteja fazendo um sacrifício entre diversas coisas, mas eu sempre estou considerando poucas coisas da minha decisão, né? Então, eu vou dar aula daqui, eu vou dar aula de casa, né? Eu vou dar aula, eu vou, sei lá, fazer outra coisa à noite. Eu vou assistir aula, né? Enquanto aluno, eu vou fazer outra coisa. Então, você sempre está analisando o custo de oportunidade. E esses custos, eles podem se modificar ao longo do tempo. Por exemplo, hoje tem jogo da semifinal da Libertadores do Flamengo. Eu acho que é uma grande parte da turma aí que vai estar com a televisão ligada, daqui a pouco vai estar prestando mais atenção no jogo que em mim, né? Porque o custo de oportunidade de assistir a aula ficou bem alto, né? Você vai deixar de ver o jogo da semifinal do Flamengo para assistir uma aula de revisão. Então, eu imagino, né? Incentivos, não tem como não adianta eu ficar chateado, né? A vida como ela é. Então, aí a gente seguindo para os princípios econômicos, seguindo os princípios econômicos, nós temos aqui que as pessoas reagem a incentivos, né? Então, dependendo das variáveis do ambiente, como eu falei agora, né? Uma vez que, por exemplo, essa matéria hoje, a matéria de revisão, você vai ver esse conteúdo, vocês vão, provavelmente, né, como eu falei, começou o jogo, vai estar com um olho aqui e dois na televisão. Se eu virar para vocês e falar, pessoal, fecha o caderno, né? Aquele famoso a frase do terror, né? Quando a gente era aluno de ensino médio. Fecha o caderno, já dava aquele frio na espinha, né? Putz, vai vir um teste aí inesperado. Então, fecha o caderno, que agora tá valendo ponto aqui. A gente vai fazer uma chamada de vídeo, né? Vocês vão com certeza prestar atenção na aula, porque eu forneci um incentivo para que vocês prestassem uma atenção muito grande. É só brincadeira mesmo, né? Mas quando a gente lembra, né, na época de ensino médio, o famoso fecha o caderno era para morrer. Principalmente quando era aula de matemática, né? Física, química. Meu Deus, realmente não é bom nem lembrar. E aí, pessoal, continuando, falamos, né, de outros princípios básicos de economia, não vou repetir todos aqui não, porque a gente já teve aula sobre isso, teve uma revisão, então vamos seguir. E aí nós fomos para a nossa segunda aula, lei da demanda e lei da oferta. Eu disse para vocês que tudo o mais constante, né, então existe essa observação aqui, tudo o mais constante. Quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada diminui. Percebam que essa é uma relação inversa, uma relação negativa. Então, o preço subiu, a quantidade demandada caiu. Ok? É uma relação inversa, um para cima, outro para baixo. Igor, e se o preço cair? Aí a quantidade demandada sobe, né? Então, a relação continua inversa. Se o preço cai, a quantidade demandada sobe. Porém, nós estudamos e falamos várias vezes que isso só é verdade quando tudo mais está constante, ou seja, quando eu estou analisando somente o aumento de preço. Porque se outras variáveis se deslocam na realidade, se outras variáveis são modificadas, aí nem tudo mais está constante. E nós temos algumas dessas variáveis que nós chamamos de fatores que alteram a demanda, como, por exemplo, a renda, o preço de bens relacionados, as preferências do consumidor e as expectativas futuras. Então, toda vez que existe uma mudança nesses fatores, nós temos um comportamento diferente da lei da demanda. Por quê? Porque nem tudo permaneceu constante. Logo, se houve, por exemplo, um aumento de preço, mas a população teve um aumento de renda muito mais alto, a gente pode continuar consumindo mesmo com aumento de preço. Por quê? Porque a gente vai ter a capacidade de continuar consumindo uma vez que a renda subiu. Mas nós tivemos um aumento na renda, não podemos desprezar isso. Foi um fator que foi modificado e esse fator altera a demanda, né? Então, quando a renda sobe, aquela lei da demanda fica um pouco flexibilizada, ok? Quando nós avançamos um pouco mais, falamos da lei da oferta, que parece muito a da demanda, porém, ela tem uma relação positiva, tudo mais constante. Quando o preço de uma mercadoria ou um serviço sobe, a quantidade ofertada também sobe, tá? O que isso significa? Que quando
aumenta o preço de um bem ou serviço, mais pessoas querem ofertar esse serviço ao mercado, ok? Mais pessoas querem oferecer esse serviço, esse bem ao mercado. Tá bom? Então, quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. Quando o preço cai, da mesma forma, a quantidade ofertada também cai. Tá? Essa é uma relação que nós chamamos de relação positiva, uma relação direta, ok? Porque ambos os valores, ambas as grandezas se deslocam na mesma direção, né? Preço subiu, quantidade ofertada subiu. Preço caiu, quantidade ofertada caiu. Então, nós temos uma relação direta, proporcional, positiva, no caso da oferta. Mas, assim como a demanda, alguns fatores também alteram a oferta, principalmente o preço da matéria-prima, né? Então, o preço dos insumos nada mais é do que preço da matéria-prima, ok? Isso significa preço dos insumos, tá bom? Então, o preço da matéria-prima. E a tecnologia produtiva? Quando nós temos, por exemplo, uma queda no preço dos insumos, fica mais barato produzir. Então, pode acontecer, por exemplo, do preço ele ter subido pouco, ou o preço ter ficado de lado, ou ainda o preço ter caído, mas mesmo assim eu observar um aumento na quantidade ofertada. Por que que isso acontece? Porque eu tive aqui uma modificação no preço dos insumos da tecnologia. Por exemplo, a área de computação, eu falei isso para vocês na aula, né? Ficou barato produzir computador, barato produzir celular, então o preço despencou ao longo do tempo, né? O preço médio despencou, claro, você tem os iPhones 15 da vida que saem com preço absurdo, mas o preço médio, ele despencou, né? 15, né? 13, né? Ele despencou e a maioria das pessoas hoje tem acesso a esses bens que antigamente eram muito caros para a população em geral. O nome disso, tecnicamente, quando a gente vê um fenômeno como esse acontecendo, principalmente derivado de tecnologia e preço dos insumos, é economia de escala, tá? Ou ainda ganhos de escala, ou ganhos de escala. O que isso significa, né? Que você, apesar de ter um preço unitário menor, você consegue vender para muito mais gente. Então, imagina que antigamente um computador custava equivalente a 15 mil reais. Aí aqui em Campos você tinha 2.000 famílias que tinham acesso a esse computador. Quando esse preço cai, por exemplo, a 5 mil reais, você passa a ter um mercado consumidor de 20 mil famílias, certo? Então aqui você tinha uma receita total de 15 vezes 2 mil e aqui de 5 mil vezes 20 mil. Então, mesmo você tendo uma queda considerável no preço, né, caiu muito, você tem um aumento muito grande das vendas por conta justamente de você acessar um mercado consumidor maior. Então, isso nós chamamos de ganho de escala ou economia de escala, e isso normalmente justifica, né? Justifica o fato de haver um aumento, uma queda no preço, ou o preço permanecer constante, mas um aumento exponencial dentro da oferta. Justamente porque nós tivemos modificação desses dois fatores, tá bom? Então, isso não é uma violação da oferta, assim como quando nós temos modificação dos determinantes da demanda. Isso também não é uma violação da demanda, são apenas fatores que alteram oferta e demanda. Tá? Então, esses fatores, eles alteram a oferta e a demanda e, consequentemente, não são violações dessas leis. Tá bom? As leis permanecem funcionando. Nós falamos também sobre o equilíbrio de mercado, né? Sobre o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. E nós falamos que o mercado está sempre em equilíbrio, normalmente numa média, né, de preço, um valor aproximado de preço, valor aproximado de quantidade de equilíbrio, ok? Mas o mercado está sempre em equilíbrio. Não necessariamente esse equilíbrio é um equilíbrio eficiente, é um equilíbrio bom para as partes, bom para a economia, mas o mercado ele vai estar sempre em equilíbrio. O equilíbrio é quando a oferta encontra a demanda, ou a demanda encontra a oferta, gerando um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Ok? E aí, pessoal, nós caminhamos para a matéria que vocês adoraram, chamada elasticidade de preço da demanda. Olha só, novamente, pela última vez, esse bimestre, pelo menos, para falar de elasticidade. Antes de eu seguir, está tudo bem? Quem estão acompanhando o jogo do Flamengo não começou ainda, então acho que está todo mundo online aqui acompanhando, tranquilo.
Beleza, tá ótimo. Então vamos seguir. Hoje é só a semifinal só da Libertadores. Segundo tempo, acho que eu consigo ver. Vamos lá, prosseguindo aqui a nossa revisão. Uma coisa, pessoal, é eu falar para vocês na lei da demanda e na lei da oferta que quando o preço sobe, no caso da demanda, a quantidade demandada cai. No caso da oferta, a quantidade ofertada sobe. Ok? Então, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai e a quantidade ofertada sobe. Uma coisa é eu falar isso de forma genérica. Outra coisa é saber em que proporção isso acontece. Né? Ah, beleza, o preço sobe, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Vai cair muito, cai pouco, cai na mesma proporção do preço que é o que subiu, é justamente isso que a elasticidade tenta responder. Né? A elasticidade ela é uma medida dessa resposta da quantidade em função da variação de preço. Então, assim, o preço variou, ok? O preço variou X%. Mas e a quantidade? Varia quanto? Né? Ou qual é a sensibilidade? A sensibilidade da quantidade à variação de preço. É justamente isso que a elasticidade tenta responder, ok? Eu sei que se eu subir o preço, a quantidade demandada cai, mas aquele produto que eu estou analisando, eu subo pouco o preço, a quantidade demandada cai muito ou cai pouco? A quantidade ofertada, quando o preço sobe, sobe muito ou sobe pouco? É justamente isso que a elasticidade tenta responder, tá bom? Então, nós falamos que um bem ele é elástico ou inelástico em função dessa resposta que ele dá à variação de preço. Então, quando nós temos uma determinada variação, por exemplo, de 10% no preço, qual é a sensibilidade disso na quantidade demandada, por exemplo? Então, quanto que cai a demanda? Cai 10%? Se isso acontecer, nós falamos que esse bem tem elasticidade unitária. Na maioria das vezes, isso é quase impossível de acontecer na realidade. Ou um aumento de preço, por exemplo, vai causar uma queda superior, por exemplo, 20%, ou inferior, tá? Isso aqui é um exemplo, tá bom, pessoal? Isso é um exemplo, ok? Ou inferior, então menos 5%. Então, a partir de uma determinada magnitude de variação de preço. Qual foi a magnitude de variação da quantidade demandada, da quantidade ofertada? É isso que a elasticidade tenta responder, é isso que a elasticidade tenta exprimir. Então, nós dizemos que um bem ele é elástico quanto mais ele é sensível a essa mudança de preço, tá? Então, quanto mais sensível a mudança de preço, mais elástico é o bem. E o inverso também é verdadeiro. Então, quanto menos sensível, menos elástico, ok? Então, se o preço sobe muito e a quantidade demandada cai pouco, aquele bem ele é pouco elástico, ele é inelástico, ok? Então essa é uma quantificação dessa sensibilidade à variação de preço. E assim como nós temos fatores que modificam, por exemplo, a oferta e demanda, nós temos fatores que contribuem para gerar mais ou menos elasticidade nos bens. Então, quando eu tenho muitos substitutos, eu tenho mais elasticidade. Quando o bem é necessário, eu tenho menos elasticidade. Quando o bem é supérfluo, quando ele é desnecessário, eu tenho mais elasticidade. Quanto mais amplo for o mercado, maior a elasticidade. Quanto maior for o tempo, o horizonte de tempo analisado, maior também a elasticidade, porque as pessoas têm tempo de mudar o seu consumo, tempo de se adaptar à mudança de preço, Eu não vou voltar aos exemplos, porque a gente já falou 2 aulas praticamente só de sensibilidade,
de elasticidade. Então, acho que já está bem exaurido esse conteúdo, né? Está bem explicado. Qualquer dúvida, vocês voltem na aula gravada de elasticidade, vai estar lá, tá bom? O objetivo aqui não é a gente fazer uma revisão completa. E da mesma forma, toda a explicação que eu dei para a demanda, ela se aplica à oferta, né? Apenas com o sinal trocado, que a gente tem que fazer essa adaptação, uma vez que no caso da oferta nós temos uma relação direta, né, positiva. Então, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada sobe muito ou sobe pouco, ok? Se ela sobe muito, então quando o preço sobe e a quantidade ofertada aqui sobe muito, eu estou diante de um bem cuja oferta é elástica. Uma pequena variação de preço causou uma magnitude de mudança na quantidade muito grande. Quando eu tenho uma variação de preço, mas a quantidade quase não se mexe, nós estamos diante de um bem cuja oferta é inelástica, né? A elasticidade, preço da oferta é inelástica, né? Tecnicamente falando. Então, esse é o conceito que a elasticidade visa abarcar, visa explicar esse tipo de grandeza, tá bom? Pessoal, só uma dúvida, nossa aula vai até 10h10, não é isso? 22h10, não é isso? Tá bom. Show. Depois nós entramos nesse conteúdo nas estruturas de mercado. As estruturas de mercado, elas refletem a maneira pela qual alguns produtos e serviços, eles são comercializados na vida real. A maneira pela qual esses mercados, determinados mercados, se organizam. Quando nós falamos de estruturas de mercado, nós normalmente estamos olhando para o lado da demanda, né? Quantos compõem o lado da demanda, quantos compõem o lado da oferta? É muito ou pouca gente, é só um de um lado ou de outro. Qual é o nível de diferenciação dos produtos? Existem ou não barreiras de entrada, né? Essas barreiras de entrada, novamente, elas significam fatores que impedem ou dificultam a entrada de novos participantes desse mercado. Então, essas barreiras, elas podem ser legais, essas barreiras, elas podem ser naturais, que tem a ver normalmente com uma questão de custos ou uma questão geográfica. Okay? Essas barreiras, elas podem ser tecnológicas, essas barreiras, elas podem ser de natureza de matéria-prima, né? Então, só algumas empresas têm acesso à matéria-prima, outras não têm, tá? Então, são todos os fatores que dificultam a competição nesse mercado. Por outro lado, poder de barganha. O que é o poder de barganha? É a capacidade de mexer em preço, em qualidade e quantidade. Então, é um fator que nós analisamos também para definir o mercado. Aqueles participantes, eles têm capacidade de determinar preço, têm capacidade de determinar qualidade, quantidade. Então, esse é o chamado poder de barganha, tá? E nas estruturas de mercado, nós falamos sobre o monopólio. Foi o primeiro que nós falamos. O monopólio é aquele tipo de estrutura em que nós temos muitos demandantes, muitos consumidores, mas apenas um ofertante. Nesse caso, não há que se falar em diferenciação de produto, porque só esse ofertante opera. Então, o produto é o dele, não tem como comparar no mercado, só existe o dele, ok? Então, não há diferenciação, uma vez que não há concorrência, né? As barreiras de entrada são muito grandes, por isso, muitas vezes, que esse monopolista ele está sozinho no mercado, né? Porque às vezes é muito caro, às vezes é impossível, às vezes tem uma regra, uma lei que impede. Então, as barreiras de entrada são muito grandes e por conta dele ser o único ofertante daquele bem ou serviço, ele tem um poder de barganha muito grande na ausência de restrições legais, né? Então, se não houver a disciplina por parte da lei, uma obrigatoriedade por parte da lei, dificilmente esse monopolista terá incentivos para ter um preço competitivo, uma qualidade adequada, uma quantidade
que atenda todo o mercado, caso isso, de alguma forma, prejudique os interesses do monopolista, né? Então, novamente, isso não se trata, pessoal, de ser bonzinho, ruim, empresário malvado, consumidor. Não é isso. Novamente, se trata dos incentivos que cercam esse mercado, né? Se você é o único ofertante, você não tem incentivo para poder melhorar, para poder botar um preço competitivo, para você ter uma qualidade surpreendente, né? Porque você é o único. Se não comprar de você, não compra de ninguém. Então, vai ser esse produto e acabou. Fala, Sabrina. Professor, boa noite. Ali no oligopólio, compradores, né, na demanda, no caso, não seriam poucos? No oligopólio, não. Os compradores ao lado da demanda é o mercado consumidor. No oligopólio, o mercado consumidor é grande. O que é pequeno é a parte da oferta, né? A oferta, ou seja, as empresas, os ofertantes do mercado são poucos. Por exemplo, companhia aérea. Nós temos, sei lá, 3, 4, 5 companhias aéreas de grande porte no Brasil. 3, talvez, Azul, Gol e TAM, Latam. Então, no oligopólio, por outro lado, nós temos um mercado consumidor gigantesco, né? Companhias de telefonia, nós temos 4, 5. Por outro lado, temos um mercado consumidor gigantesco. Televisão, mercado de televisão, temos poucas ofertantes, mas muitos consumidores. Plano de saúde, são todos esses exemplos de mercados oligopolistas, em que nós temos poucos ofertantes, mas demandantes, compradores. Quem quer consumir, nós temos muito. Normalmente é um mercado de massa, né? O mercado de oligopólio normalmente é um mercado de massa, um mercado de varejo. Antônio, já vou passar a palavra, só para saber se a Sabrina entendeu. Tranquilo, Sabrina? Show. Fala, Antônio. Na questão do mercado de monopólio, isso ele é bom quando tem um monopólio no caso, é bom para o consumidor ou é bom para a empresa no caso? Seria bom para a oferta ou para a demanda? Na ausência de restrições legais, na ausência de uma regulação, é bom para o monopolista, né? Para o ofertante, para a empresa. Que não precisa nem ser uma empresa. Você pode pensar que você é um artista muito gabaritado que pinta quadros que ninguém pinta. Você é um monopolista nesse mercado, entendeu? Então, não necessariamente é uma empresa, né? Mas o ofertante daquele bem ou serviço é bom para o monopolista, porque ele tem a capacidade de determinar preço, quantidade e qualidade. Então, ele sempre vai atuar, como todo mundo, né? Em busca do alto interesse. Então, ele vai colocar o preço que maximiza o lucro dele, a qualidade que permita a maximização de lucro dele, certo? Então, imagina que se só tivesse uma padaria em Campos, tá? O preço do pão, com certeza, não seria o atual, seria um preço mais caro. A quantidade ofertada vai do que, por exemplo, o dono da padaria acha que é adequado para ele gerar de receita. Se ele tivesse em saco de atender muita gente, ele limita a quantidade de pão. A qualidade, para ele, é quase indiferente, porque você não tem como comprar pão de outra pessoa. Então, no mercado monopolista, você tende a ter uma quantidade que pode ser insuficiente, se isso for do interesse do monopolista. Você tende a ter uma qualidade inferior a um mercado de concorrência, porque não há incentivos para você melhorar o seu produto, e você tende a ter um preço num patamar que maximiza o lucro ao ponto máximo da empresa, né? Então, no mercado monopolista, na ausência de restrições legais, na ausência de alguma regulação, o lucro é máximo, ele sempre vai estar calibrado para o ponto máximo, ok? Então, ele é ruim para o consumidor, na maioria das vezes. Agora, por isso que estudar estruturas de mercado é interessante para o profissional do direito, porque essas estruturas, cada uma delas, demanda uma resposta do direito diferente. O mercado monopolista, o ideal é que ele seja um mercado bem regulado, que tenha bastante regra para definir, para não ter abuso de preço, para definir parâmetros mínimos de qualidade, parâmetros mínimos de quantidade, entendeu? Show? Entendi, mas no caso teve nos Estados Unidos, eu não lembro qual foi a empresa, que ela estava tentando comprar um outro domínio, não lembro o que era, e ela foi proibida pelo Estado, que ela não podia, porque senão ela ia ter o monopólio daquele negócio. Seria errado no caso? Seria tal regulação do Estado? Não é errado a regulação é certa, porque você imagina que se ela compra e vira monopolista, acontece tudo isso que eu falei. O preço tende a ser mais caro, a qualidade tende a ser inferior e a quantidade ofertada também tende a ser inferior. Então, todos os países do mundo, né, os países funcionais do mundo, têm órgãos de proteção à concorrência. Aqui no Brasil é o CAD, que é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, que tem uma grande interação
com o Ministério da Economia, mas ele é o órgão responsável por evitar concentração de mercado. Então, ele pode, por exemplo, vetar algumas operações societárias. Ele não permite que aquela operação societária se concretize, porque aquilo vai gerar uma concentração de mercado. E, normalmente, a concentração de mercado, que é muito observada no oligopólio e no monopólio, elas são prejudiciais aos consumidores, de forma geral, tá? Aí, a resposta regulatória do Estado tem que ser no sentido de tornar esse mercado mais equilibrado, mais eficiente. Agora, se sempre vai ser a proibição, talvez não. Pode ser, às vezes, que você aprove aquela fusão, mas você estabeleça algumas regras que aquele conglomerado vai ter que seguir, entendeu? Então, não tem uma receita de bolo especificamente para você, não, tem que proibir sempre, ou tem que sempre colocar. Isso vai de caso a caso, entendeu, Antônio? Vai depender do caso concreto, mas de uma forma geral, a concentração de mercado é prejudicial aos consumidores, porque o poder de barganha fica muito forte na mão do monopolista ou dos oligopolistas, né? Que são também, o oligopólio é um mercado também bastante concentrado, tá bom? Então, pessoal, da mesma forma que eu falei aqui, que a grande característica do setor de monopólio é ter um único competidor. No caso do oligopólio, nós temos poucos competidores, ok? E baixa diferenciação. Essas características têm que ser analisadas em conjuntos. Porque se eu tiver poucos competidores e muita diferenciação, eu estou falando de concorrência monopolística. No oligopólio, nós temos poucos ofertantes e os produtos que eles comercializam não tem muita diferença. Você não paga pela qualidade. Quando você vai fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo, você não vai... não, eu vou comprar sempre na Latam, né? Porque a qualidade lá, o banco lá é super confortável. Nada, tudo igual. Então você vai comprar pelo preço, você não vai comprar pela qualidade. A diferenciação é pequena, eles se diferenciam principalmente por promoções. Então, é muito comum você ver promoções a todo momento nesse mercado. Por exemplo, telefonia, cara, parece que vive em promoção. Sempre eu estou vivendo no inferno com a Claro aqui, eu recebo ligação o dia inteiro. São 8, 10 de vez em sequência. Por quê? Porque ele sempre se baseia em promoção. Eu não estou com a Claro hoje porque a qualidade é melhor. Pelo contrário, estou querendo sair, está uma desgraça. Mas quando eu entrei foi pelo preço, né? Porque é igual. A princípio me parecia igual, muito similar a Vivo. Né? Acabou que, especificamente, aqui está atrapalhando um pouco. Mas foi pela baixa diferenciação, fez com que eu tomasse a decisão apenas pelo preço, não pela qualidade. Ok? Então, no caso do oligopólio, nós temos essa combinação aqui. Poucos competidores e uma baixa diferenciação. Já na concorrência monopolística, nós podemos ter muitos ou poucos competidores, mas qual que é o grande fator da concorrência monopolística? A alta diferenciação do produto. Você paga pela qualidade. Apesar dos produtos serem similares, eles têm uma alta diferenciação. Uma camisa, uma blusa não é igual a outra, né? Nós temos uma grande diferença de tecido, de qualidade, corte, costura, marca, enfim, cor, enfim, qualquer coisa que a gente queira imaginar, a gente tem em determinados produtos. Então, você paga pela qualidade. Nesse mercado, nós temos normalmente poucas barreiras de entrada. E existe um poder de barganha dos vendedores, porque os vendedores, eles têm essa diferenciação a seu favor, né? O produto deles é diferenciado. Consequentemente, eles conseguem cobrar um preço mais caro. Então, esse poder de barganha, embora muito menor do que nos mercados de oligopólio e monopólio, ele existe, tá bom? Então, existe poder de barganha no mercado de concorrência monopolística pela qualidade. Então, os vendedores conseguem ditar os preços, né, e a qualidade do produto. Já no mercado de concorrência perfeita, ele é o mercado mais eficiente que a gente observa, porque tem muitos compradores, muitos vendedores, ou seja, ele é um mercado atomizado, ele é um mercado pulverizado. Você não tem concentração nesse mercado na mão de ninguém, nem do consumidor, nem do produtor, tá? Então, cada um responde por uma fatia muito pequena daquela demanda, daquela oferta. Os produtos são homogêneos, eles são praticamente idênticos, ok? Então, eles são praticamente idênticos. Você não tem diferenciação de qualidade que permita cobrar preços diferenciados, ok? As barreiras de entrada são muito pequenas, consequentemente, ninguém tem poder de barganha, tá? Ninguém tem poder de barganha nesse mercado. Ele é um mercado que normalmente tem uma precificação
eficiente, tá bom? Então, ele tem uma precificação eficiente. O preço nesse mercado normalmente reflete as melhores condições possíveis. E eu falei para vocês na penúltima aula que nesse mercado uma intervenção do direito normalmente gera problemas porque não consegue melhorar o resultado do mercado na maioria das vezes, tá bom? Vamos lá. Terminado aqui, pessoal, a estrutura de mercado, a nossa outra matéria foi falhas de mercado. Nós estudamos competição imperfeita, externalidades, bens públicos, né? E assimetria de informação, emergência e risco moral, falhas de governo de uma maneira bem mais rápida. Provavelmente eu vou cobrar essa matéria de uma maneira mais genérica, tá? Porque nós estudamos ela por último, mas eu não vou revisar porque a gente já está aqui bem avançado no nosso horário. Então, eu queria passar para vocês saber primeiro se vocês têm alguma dúvida da matéria que eu coloquei até aqui agora. E se vocês não tiverem, a gente vai fazer uma análise da prova do semestre passado, tá? Tranquilo? Podemos seguir? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu... Aliás, eu não vou projetar o Word, não. Eu vou projetar... Espera aí. Eu vou projetar aqui na tela. Olha só, duas questões da aula da turma passada, para a gente olhar aqui inicialmente. Olha só, pessoal. Vê se vai aparecer para vocês. Na primeira aula da nossa disciplina, somos apresentados ao conceito que representa o problema econômico fundamental da economia. Em suas palavras, indique que conceito é esse e o que ele significa. Falei isso logo na introdução. Qual é o problema fundamental da economia que justifica o estudo econômico? Qual é esse conceito? Escassez. Escassez. Muito bem. Escassez. Isso aí, beleza. Então, primeira parte da resposta, escassez. Ok? Esse é o problema econômico fundamental. Só que eu peço também para que vocês expliquem com suas próprias palavras, né? E aí, para explicar essa questão, seria basicamente pegar aquele conceito de economia que nós estudamos, eu não botei na revisão, mas que nós estudamos e explicamos agora aqui na nossa aula de hoje, que vai chegar, né, a esse conceito, a esse problema econômico da escassez. Então, o que vocês teriam que falar? Que os seres humanos, que são indivíduos racionais, maximizadores de bem-estar, maximizadores de resultado, eles buscam, seres humanos, maximizadores de resultado, maximizadores de bem-estar, sendo eles dotados de necessidades e desejos ilimitados, convivem ou vivem no mundo de recursos limitados. Consequentemente, estão sujeitos a um cenário que não pode ser evitado de escassez, ou seja, nós não temos bens suficientes e mesmo que tivéssemos, nós não teríamos tempo suficiente para usufruir de tudo. Logo, nós somos obrigados a tomar decisões justamente por conta desse cenário de escassez. Então, a escassez é uma decorrência natural do fato de que nós vivemos no mundo de recursos limitados, porém, enquanto seres humanos, somos dotados de necessidades e desejos ilimitados, ok? Então, essa seria a resposta. Não tem um gabarito
exatamente, né, do que vocês precisam responder, até porque eu deixo aberto aí para que vocês respondam com suas próprias palavras, mas vocês teriam que colocar esses conceitos, né, teriam que entrar nesses conceitos que eu passei aqui agora. Tranquilo, pessoal? Essa primeira questão? Essa é certa de cair? Essa é certa de cair. Essa é certa de cair. Pelo menos depois dessa questão, já sei que 0 não vai ser. Vamos lá. Segunda questão. Ainda em nosso primeiro encontro, nós discutimos sobre os princípios de economia. Tais princípios trazem lições valiosas sobre o comportamento humano individual e sobre a organização econômica das sociedades. Escolha um dos princípios estudados e explique o seu conceito, fornecendo pelo menos um exemplo de ocorrência prática. Então, vocês selecionariam, né, um dos 8 princípios que nós estudamos e bastaria que vocês colocassem com suas próprias palavras, explicassem o conceito econômico que vocês escolheram e aí dessem um exemplo, né, prático desse conceito no dia a dia. Tá bom? Também questão super tranquila. Por exemplo, as pessoas enfrentam trade-offs, né? As pessoas precisam fazer sacrifício. Então, eu estou aqui hoje, Igor, fazendo a sua prova e poderia estar, sei lá, fazendo outra coisa, vendo novela. Isso é um exemplo de trade-off. Ter escolhido fazer a sua prova me privou de fazer qualquer outra coisa, inclusive assistir novela. Então, esse é um exemplo, tá? Para um princípio como o trade-off. Lógico, você teria que explicar, né, o que significa, né, a ocorrência desses trade-offs, ok? E dar um exemplo. Beleza? Tranquilo até aqui também, pessoal? Tranquilo. Deixa eu pegar mais outras questões aqui. Vou pegar uma questão objetiva agora. De acordo com a lei da demanda, então percebam que nós estamos falando da lei da demanda, tá bom? Então nós estamos falando da lei da demanda. Tudo mais constante, atenção que eu estou enunciando a lei clássica da demanda, né? Estou enunciando a lei clássica, não estou falando de nenhum determinante, nenhum fator que altera a demanda, então tudo o mais constante, Quando o preço de um bem sobe, as pessoas ficam mais pobres. Quando o preço de um bem sobe, as pessoas ficam mais ricas. Quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada diminui. Existe uma relação positiva entre quantidade demandada e preço. O que vocês marcariam aqui? Nessa questão. Eu acho que eu marcaria a letra C. Alguém marcaria diferente? Da letra C? Creio que não, eu acho que a maioria colocaria C também. Beleza, perfeito. Essa é a alternativa correta, de fato. Quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada diminui. É justamente exatamente isso que a lei da demanda enuncia, né? Você acabou de explicar agora, mais cedo. Exatamente. Agora, por que a letra D está errada? A relação é inversa. Boa. Perfeito. A relação inversa é isso aí. Isso aí. A relação ela é inversa, ou ainda a relação ela é negativa. Ok? Então, ela é uma relação inversa. Ela é uma relação negativa, tá bom? Então, a relação entre preço e quantidade na demanda, ela é inversa ou negativa. Se fosse a oferta, aí sim seria positivo, tá bom? Quarta questão. Em relação à demanda, sabemos que sua lei traz como primeiro componente a expressão tudo o mais constante, que em latim significa ceteris paribus. Isso aí normalmente em economia é muito comum a gente ver essa expressão. Quando estuda economia, você vê alguém faz uma afirmação e coloca essa expressão em latim, ceteris paribus, né? Ou às vezes escreve assim com O no meio do caminho.
que significa isso? Tudo mais constante, tá bom? É uma expressão latina que significa isso. Porém, aprendemos que em alguns casos a lei da demanda ela é flexibilizada. Explique e forneça 2 exemplos de situações em que observamos tal flexibilização. Nesse caso, nós estamos falando dos fatores determinantes da demanda. Quais são esses fatores? Quais são esses fatores? Renda, preço de bens relacionados, preferências do consumidor nesse caso, e expectativas, nesse caso também do consumidor. Então, esses fatores flexibilizam a lei da demanda, como nós estudamos, né? Vocês precisariam selecionar 2 deles e fornecer exemplo dessa flexibilização. Então, por exemplo, o preço de um bem subiu, mas a renda da população aumentou. Então, essa população tem capacidade de continuar consumindo a mesma quantidade ou até uma quantidade maior, porque o efeito do aumento de renda superou o efeito do aumento de preço. Um determinado bem entrou na moda, logo as pessoas estão mais dispostas a pagar mais caro, estão dispostas a pagar mais caro por aquele bem, ok? O preço da gasolina subiu, o consumo do etanol também subiu, caso de bens relacionados aqui, bens substitutos, tá? Então tem vários exemplos que vocês poderiam dar dentro dessa matéria aqui, dentro desse enunciado. O importante numa questão discursiva, pessoal, é vocês saberem extrair o que está sendo pedido, tá? Vocês saberem extrair o que eu estou pedindo dentro daquela questão, tá bom? Vamos ver aqui mais 2 questões para a gente poder finalizar aqui. Tranquilo, pessoal, até aqui? Realzinho da chupeta, né? Estão me ouvindo aí ou vocês já estão vendo o jogo do Flamengo? Beleza. Vamos lá para a próxima e acho até que última. De acordo com a lei da oferta, tudo mais constante é a mesma, né, questão, mas também a letra C, o gabarito, mostrando que no caso da oferta, quando o preço sobe, a quantidade ofertada também sobe. E por que a letra D está errada? A mesma coisa da outra questão. Essa relação aqui, ela é positiva, ela é direta, não inversa, ok? Então, vocês veem aí que já tem umas 4, 5 questões que eu mostrei aqui, que questão dada, né? Questão dada. Sexta questão, estruturas de mercado. Somos apresentados as estruturas de mercado, ao estudarmos as estruturas de mercado, são apresentadas a maneira pelas quais o mercado de determinado bem ou serviço pode se organizar. Na ordem proposta, você deve escolher e nomear uma das estruturas analisadas em sala. Então, você pode escolher monopólio, oligopólio, só botar uma delas aqui. Colocar 3 características de estrutura que você colocou aqui. Então, vamos lá, monopólio. 3 características. Ó, gol do Flamengo, hein? Acabou de sair aqui. 3 características. Nós temos um ofertante, por isso que é monopólio, né? Nós temos alto poder de barganha do ofertante, e nós temos barreiras de entrada muito elevadas, tá? São 3 características do monopólio, barreiras de entrada muito elevadas, tá? Indicar se o direito deve ou não intervir em tal estrutura. E nós falamos por diversas vezes que no monopólio, na ausência de uma regra um pouco mais severa, a tendência é de que o ofertante, ele pressione, justamente por conta do poder de barganha dele, ele pressione muito o lado da demanda, certo? E nesse caso, sim, o direito, a princípio, deveria intervir em tal estrutura, justamente para tentar
equalizar essas forças, tá bom? Então, uma questão discursiva relativamente trabalhosa, mas que foi muito simples, né? Acho que bem tranquila para poder responder. Deixa eu só pegar aqui que eu acho que eu tenho um exemplo de outra. Tranquilo, pessoal? Aí, alguma dúvida? Acho que não, né? Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui uma outra prova. Peraí. Deixa eu botar aqui, já que a gente tem mais. Até acabou bem rápido aqui. Essa prova de economia política está muito fácil. Tem que dar uma mexida nela, porque o pessoal de análise econômica do direito está na desvantagem. A prova deles está. Vamos lá. Em relação à demanda, sabemos que alguns fatores causam modificações da sua curva, né? Ou reta. O correto, tecnicamente, eu falei para vocês, é curva. Né? Então, esses aqui são fatores que determinam a demanda. Ok? Analise abaixo de qual fator não contribui para a alteração. Então, preço de bem relacionado? Sim. Alteração no preço dos insumos? Expectativas futuras? Sim. Preferência do consumidor? Sim. Então, a questão que estaria errada seria, a alternativa errada seria a letra B, porque alteração no preço de insumo é fator modificativo da oferta e não da demanda, certo? Então, a queda de preço da matéria-prima modifica a oferta e não a demanda. Essa alternativa estaria errada e seria o gabarito dessa questão. Para a questão 7, tem aqui: direito e economia são áreas do conhecimento que estudam indivíduos e suas relações de sociedade. Na sua visão, existe alguma relação entre as duas disciplinas? Justifique sua resposta em caso positivo, forneça um exemplo. Pessoal, esse tipo de questão, né, é quase impossível que o professor coloque isso tudo e você responda não e o não seja correto. É sim, tá? É sim. Tá bom? Então, sim, tem relação. Aí você vai e vai colocar a sua justificativa colocando um exemplo. Né? Por exemplo, direito civil. O direito civil existe para regular as relações e tem influência econômica, né? Porque, sei lá, contratos, principalmente. Você pode dar uma série de direito tributário, direito econômico, próprio direito penal, fornecendo incentivos para não cometimento de crime, tá bom? Então, aqui nós temos, né, uma questão que também é um pouquinho mais trabalhosa na resposta, vocês vão ter que colocar com suas próprias palavras, mas também bem tranquila. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Bom, pessoal, então, se não houver dúvidas, na semana que vem nós teremos a nossa A1, que novamente estará disponível pela manhã para entrega até o final do dia, com questões discursivas e objetivas, valendo 10, ok? E eu tenho certeza que vai todo mundo bem, que a matéria é bem tranquila, o professor é tranquilo, vocês são inteligentes, então assim, a gente está na combinação perfeita aí para só ter nota 10 na turma. Tranquilo? Beleza? Então, caso não haja mais nada a ser dito na aula de revisão, eu normalmente não cobro a presença, embora eu não fale isso com antecedência, claro, né? Então, estou liberado. Semana que vem, desejo uma boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, vocês me encaminham um áudio aí pelo representante ou no meu número direto. Então, a aula 6, vocês estão falando, a aula 6 o quê? O slide ou a gravação?
Então, vocês chegaram a ver a mensagem que eu mandei ontem para vocês, que tem assim, aulas 1 a 6. Vocês viram essa mensagem? Chegou ontem para vocês? Eu não recebi essa mensagem. Também, eu acho que é questão da WebGIS, porque a professora de História também mandou o arquivo, né? E não chegou para nossa turma. Na manhã ela também teve que enviar de novo, por causa disso. Entendi. Isso muito me entristece, me deu um trabalho danado pegar todos os links, mas eu vou fazer de novo e mandar para vocês. Mas eu acho que a gente tem todos os links. A Ângela até botou no nosso grupo, a gente tem acesso aos outros links, só os 6 mesmo. Só não tem aula 6. Então, peraí, Isso. calma aí, deixa eu já botar aqui. Calma aí, aguenta um segundo aí. Cara, eu ia salvar esse arquivo, cara, que eu fiz os links. Eu acho que eu fechei sem querer. Peraí. Vê se você consegue copiar e colar, professor. Não, eu vou botar aqui. É que eu tinha organizado todos os links, mas eu vou botar aqui para vocês. Peraí, aguenta um segundo aí. Vou colocar. Como vocês já estão com os outros, menos mal, porque eu tinha separado todos eles. Aí, só da 6 é tranquilo. Receberam aí no chat? Vocês têm como colocar na turma lá? Obrigado, professor. Valeu, valeu. Bom, pessoal, então tá. Então, uma boa noite para vocês, bom descanso. Amanhã não, semana que vem, estamos juntos. Valeu, valeu, Antônio. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Amém.